Eu sempre ouço de alguém que o Nubank está falindo ou vai falir e quer plantar um golpe. Isso procede? O Nubank vai falir? Todo mundo está falando que sim. O Nubank vai mesmo falir? Vocês não sabem a quantidade de mensagens que eu recebo, não só aqui no YouTube, mas no Instagram, no WhatsApp, em tudo que é lugar, me perguntando se o Nubank está falindo. E a realidade, pessoal, é que o Nubank vai investir 45 bilhões no Brasil agora, em 2026. Uma verdadeira bomba de dinheiro que ele vai injetar na economia brasileira. E por que é o que você vai acompanhar nesse vídeo aqui? A gente vai vasculhar a vida inteira do Nubank. A gente vai se aprofundar em todos os resultados que o Nubank teve nos últimos tempos para você entender. Será que o seu dinheiro está seguro ali dentro daquela instituição? Com base em dados, em auditoria. Não é a auditoria da Bolsa de Valores do Brasil, não. É a auditoria da Bolsa de Valores americana. Olha só, eu entrei aqui no site de Central de Resultados do Nubank e eles divulgaram, há pouco tempo atrás, o último resultado do primeiro trimestre agora de 2026. O problema é que esses resultados estão todos em inglês, porque eles reportam lá fora, para a Bolsa Americana. Então, eu vou traduzir aqui e vou passar dado por dado, informação por informação, para você entender de uma vez por todas, mesmo que você não seja investidor. O seu dinheiro está seguro no Nubank? E o que é esse dinheiro aí? Que 45 bilhões reais são esses que ele vai investir no Brasil. Que história é essa? O que muda? Vamos lá? Aqui, logo na primeira página, o Nubank mostra pra gente qual é a fórmula do modelo poderoso de geração de dinheiro. Olha que doideira, pessoal. E a fórmula deles é a seguinte: ao aumentar a quantidade de clientes, eles saíram de 60 milhões de clientes lá no primeiro trimestre de 2022 para 135 milhões de clientes agora, no primeiro de 2026. Então, só do ano passado para cá, lá no finalzinho de dezembro para cá, o Nubank saltou de 119 milhões para 135 milhões. Um aumento de 16 milhões de pessoas em apenas 3 meses. Ah, mas Diego, cliente, até o banco do Daniel Vorcaro lá tinha. Isso aqui não significa nada. Exatamente, era isso que eu queria que você falasse. Porque olha só, a próxima métrica, pessoal, é essa daqui que se chama ARPAC. O ARPAC é a receita que cada cliente gera para o Nubank em média. Quando você pega todo o dinheiro que entrou lá no Nubank e divide por esses clientes, você consegue ver quanto cada cliente está trazendo de dinheiro para o Nubank. Dinheiro em termos de receita financeira. E esse número era $7 por cliente lá em 2022, passou para 9, para 11, para 12. E olha só o resultado do último trimestre. Cada cliente desses 135 milhões está gerando, em média, $16 de receita para o Nubank. Ah, mas Diego, você me desculpa, receita? Eu sei que receita não é lucro. Quem diz que isso aqui está virando lucro para o banco? Olha que esperto. É esse tipo de gente que eu quero aqui no canal? É por isso que a próxima métrica que eles mostram para a gente é justamente a taxa de eficiência do banco. Essa taxa de eficiência é o seguinte: a cada R$100 de dinheiro que entra no banco, quanto o banco precisa gastar para manter a operação dele? Lá em 2022, o banco gastava R$61 a cada R$100 que entravam nele. Por isso que ele tinha 61% de eficiência. Esse número caiu para R$33 a cada 100, R$26 a cada 100, R$21 a cada 100 e agora, pessoal, R$18 a cada 100 é o gasto do Nubank. Então, o Nubank está com uma eficiência gigantesca. Só para você entender, o Banco do Brasil, que é um dos maiores aqui dentro, tem uma eficiência de 27%. E o Itaú beira também exatamente esse valor. Porque pensa, enquanto que os bancões tradicionais têm muito gasto com agência, aluguel, processo, papelada, funcionários para todas essas agências, o Nubank não tem nada disso. Ele está crescendo o número de clientes de forma digital, sem nenhum impedimento, sem ter custos, crescendo na mesma proporção em que essa base de clientes vira cliente e passa a dar uma receita de $16, que nem a gente acabou de ver. Pessoal, o Nubank é uma máquina de dinheiro. Eu sempre falei isso para vocês, desse canal aqui que nasceu em 2021. Em 2021 tinha vídeo do Nubank falando que isso aqui iria acontecer. Por isso que eu falo, eu não sou patrocinado pelo Nubank. Eu queria ter sido patrocinado pelo Nubank.
Mas eu uso porque o negócio é uma máquina de fazer dinheiro. Vamos continuar vendo que não terminou não, tem muita coisa ainda para você ver. O net income é o lucro líquido gerado pelo Nubank, que é a lucratividade, que lá em 2022 era negativa. Ele gastava mais dinheiro do que ele conseguia fazer de dinheiro, porque ele estava crescendo, estava emitindo cartão de crédito, mandando no endereço de todo mundo cartõezinhos roxinhos, bonitinhos. Isso tem um gasto absurdo. Só que em 2023 ele teve lucro pela primeira vez, depois em 2024, 379 milhões de dólares de lucro, 2025, 557 e agora, pessoal, nos 3 primeiros meses de 2026, ele teve 871 milhões de dólares de lucro. Fazendo pela cotação do dólar, isso aqui dá 4,3 bilhões de reais. Só para você ter noção, o Banco do Brasil teve um lucro menor do que esse nos últimos 3 meses. Eu estou falando do Banco do Brasil porque eu fiz vídeo do Banco do Brasil e a análise completa dele também, que é um banco que está na minha carteira de investimento também. Ai, nossa, Diego, eu nunca imaginei que eu ia entender esses negócios de relatório gerencial, ainda mais tudo escrito em inglês. Pois é, você está no canal, pelo amor de Deus, faça-me um favor. Aqui você vai entender de uma vez por todas. É só você ficar até o final desse vídeo. Já se inscreve aí, vai. Ah, mas Diego, o Nubank já tem 135 milhões de clientes, então não dá para ele crescer muito, vai. Não tem para onde mais ele ir. O que pensa, meu querido? Primeiro que ele está entrando em outros países. Segundo que olha o slide que eles deixaram aqui na segunda página. O Brasil representa a máquina de crescimento da empresa. Só que existe ainda muito market share para conquistar. Você sabe o que é o market share? Market share de uma empresa, pessoal, é o quanto que aquela empresa conseguiu conquistar do território que já existe no mercado. Olha o que o Nubank está falando para a gente. Hoje, o mercado aqui do setor industrial financeiro no Brasil, bancos, investimentos, esse setor de empréstimos, hoje ele tem um lucro de 100 bilhões de dólares por ano. E o Nubank está falando que ele conseguiu obter 7% desse resultado. Ele está tendo 7%, então desses 100 bilhões, ele conseguiu 7 bilhões já. Ele conseguiu conquistar, ele povoou ali o território, ele demarcou o território em 7 bilhões. Ainda faltam 93% do território que ele poderia povoar aqui, que ele não povoou ainda. Onde está esse território? Ele mostra aqui para a gente. Dos empréstimos não cobertos. O que são empréstimos não cobertos? É quando um banco empresta dinheiro para você sem nenhuma garantia em troca. É quando você pega um empréstimo pessoal no banco ou usa até mesmo um cartão de crédito, um empréstimo de cartão de crédito, alguma coisa assim, um cheque especial. Hoje, o Nubank tem 8% do mercado. O mercado tem 25 bilhões de dólares, então ele tem uma fatia pequena. De cartão de crédito, o mercado de 20 bilhões de dólares que os bancos estão faturando aí nesse mercado, o Nubank conquistou 18%. Parece que todo mundo tem um cartãozinho do Nubank já hoje. Não, pessoal, ele tem 18% do mercado apenas. Já os empréstimos com alguma garantia é quando você deixa um imóvel em garantia, ou o seu FGTS, um empréstimo com base no FGTS, um consignado, 2%. O Nubank ainda tem a muito explorar isso daqui. O Nubank está conseguindo fazer um milagre. Você pega os bancões tradicionais, isso aqui fica na casa dos 5%, 7%, até 10% no máximo. 21% é muito difícil de ver, e aí esse gráfico é muito importante. São os inadimplentes. Esse delinquência aqui são os inadimplentes. Então, o que ele está falando aqui? Pessoas que estão entre 15 e 90 dias. E aí, ele separou as pessoas que estão há mais de 90 dias. Essas de 15 a 90 você vê que fica aqui. Todo o primeiro trimestre a gente tem esse pico. 5,1, 4,8 e aí 5,0 agora. Então, está aqui dentro de uma normalidade, vamos dizer assim. Só que os devedores há mais de 90 dias. Ou seja, a pessoa que usou o cartão de crédito, entrou ali no rotativo e não pagou mais, essas pessoas estão aumentando. 5,3. Aí subiu para 7% em 2024 e agora a gente está com 6,5%. Então, o Nubank conseguiu reverter um pouco, mesmo com a carteira aumentando. Você viu que a carteira estava aumentando. Então, esse é o desafio do Nubank. Como ele dá mais crédito para mais pessoas, inclusive a base do Nubank são as pessoas de classe C, classe D, pessoas que geralmente nunca tiveram um cartão de crédito na vida.
Ele tem que ensinar, inclusive, a pessoa a usar o cartão de crédito e etc. Como é que ele aumenta o limite dessas pessoas sem fazer o risco de inadimplência? Você já parou para pensar que o Nubank vai emprestar R$ 1.000 de limite que ele vai te dar, e aí se tiver uma pessoa ali do seu lado que pegou esses R$ 1.000 e não pagou, o Nubank tem um prejuízo de R$ 1.000. Enquanto que se você usar os seus R$ 1.000 e pagar a conta, o Nubank não está tendo um lucro de R$ 1.000. Ele teve um lucro de R$ 10. Ele teve um percentual pequeno, entendeu? Quando você usa do jeito certo. Então, o risco do Nubank é esse. Quando uma pessoa usa o cartão do jeito certo, ele tem um lucro pequeno. Já se a pessoa usa do jeito errado, a perca é gigantesca. Ela perde todo o dinheiro que você emprestou para a pessoa, todo o limite que você deu para ela. Mas o Nubank está equilibrando esses pratos cada vez mais e usando inteligência artificial para prever quem vai pagar, quem pode ter limite alto, quem não pode. Ele tem uma máquina de dados, gente. Isso aqui é uma coisa absurda. E aí, o último gráfico que eu peguei aqui, senão esse vídeo vai ter 300 milhões de horas, mas eu queria muito fazer essa análise aqui do Nubank com vocês. É o ROI dele, que estava aqui na casa dos R$ 29 em 2024. Foi para R$ 27, R$ 28, R$ 31, R$ 33 e R$ 29. O que é o ROE, pessoal? É o lucro líquido que ele está tendo dividido pelo patrimônio do banco. Então, de todo o dinheiro, de tudo que o banco tem, quanto que ele está conseguindo fazer de lucro ali? É uma taxa muito interessante para um investidor, porque mostra a eficiência do banco de imprimir dinheiro, a máquina mesmo de impressão de dinheiro que o banco tem. E hoje, pessoal, o ROI do Nubank é absurdo. Mesmo expandindo para México, para Colômbia e agora para os Estados Unidos, mesmo tendo todos esses gastos, o Nubank tem um ROI ainda muito alto. Se você compara com o ROI de um Itaú, que está ali na casa dos 20%, com o ROE do Banco do Brasil, que ficou na casa dos 7%, o Nubank está realmente despontando. Por isso que eu falo, você está entendendo agora por que eu falo que se você for usar um banco digital, prefira o Nubank, que ele já é um banco com uma estrutura, que é uma estrutura de bancão, disfarçado de roxinho bonitinho. Então, o risco Nubank já é um outro patamar em relação a outras contas digitais menores. Por isso que eu falo do Nubank aqui no meu canal. Não é porque eu estou sendo patrocinado. Não. Eu uso... Tudo aquilo que eu uso, eu acabo passando aqui para vocês, inclusive. E aí, pessoal, por conta de todo esse crescimento absurdo, o Nubank anunciou que ele vai investir 45 bilhões de reais no Brasil em 2026. Olha só, o montante sustenta 4 frentes estratégicas: desenvolvimento contínuo da plataforma e modelos de crédito baseado em inteligência artificial. Então, eles vão investir pesadíssimo em IA para o quê? Prever fraude. Sabe quando alguém rouba teu celular e a pessoa tenta fazer um pique? Tentar prever isso, tentar te proteger mais? Melhorar os modelos dele, que hoje em dia estão ruins. Está bloqueando um monte de gente que não deveria bloquear. Você já viu esses vídeos? Eu já fiz vídeo aqui de gente tendo conta do Nubank bloqueada porque a IA entende que a pessoa está fazendo algo errado e ela não estava. Então, o Nubank tem que melhorar e eles vão investir pesado nisso aqui. Isso aqui é um ponto muito bom também. Lançamento de produtos e serviços que aprofundam e descomplicam a vida financeira dos clientes. Então, eles estão querendo lançar, inclusive, um sistema para você controlar gasto, entender onde é que você está gastando, o que você não está gastando, setorizar os gastos da sua vida. Isso aqui vai ser incrível quando lançarem. A ampliação de times estratégicos e da rede de escritórios pelo país, com mais de 2,5 bilhões destinados à infraestrutura ao longo dos próximos 5 anos. Eles vão investir em escritórios espalhados pelo Brasil. Nubank podia abrir uma agência, né? Imagina só, uma agência toda roxa, toda purpurinada ali. O pessoal ia ficar doido. Imagina só, todo mundo indo na agência do Nubank. Aí o Nubank vai virar bancão mesmo. A pessoa vai começar a odiar o Nubank, estar passando aqueles estresse lá de fila de banco. Fortalecimento da base financeira, incluindo capital próprio e capacidade de crédito para sustentar o crescimento das carteiras de
de forma responsável e em escala. Estamos chegando a 13 anos de operação no Brasil e com a maior instituição financeira privada em número de clientes, com escala para continuar transformando o mercado e responsabilidade para fazê-lo de forma sustentável, disse a Lívia Chanes, CEO do Nubank Brasil. Eu já fui numa palestra que estava ela e a Cristina Junqueira, inclusive lá na sede do Nubank. É uma profissional e tanto. Esse investimento é expressão concreta do nosso compromisso de ser o principal aliado financeiro dos brasileiros e estar ao lado das pessoas em cada etapa da jornada, oferecendo soluções que as atendem, tomar decisões mais inteligentes e construir uma vida financeira mais saudável. E aí, o que você achou dessa leitura de resultados do Nubank, inclusive? Você tem ações do Nubank na sua carteira? Não sei se você já é investidor de renda variável, mas se você pegar aqui, a ação inclusive caiu para 12,91, porque apesar do resultado astronômico do Nubank, o mercado estava esperando mais. Já teve $18 no passado a ação do Nubank e ela caiu para casa. Aqui está $13 agora. Se cair mais, eu vou continuar comprando lá na minha carteira sem sombra de dúvida. Comenta aí se você está boiando, quer se transformar num investidor, numa investidora de sucesso. Você me chama lá no WhatsApp. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado ou no QR Code aqui em cima. Me chama no WhatsApp que eu te mando mini curso. Todo dia eu separo ali um tempinho para responder todo mundo que pede. Então chama lá que uma hora chega a sua vez. E eu vou deixar agora um vídeo que analisa o Banco do Brasil. Se você gostou, vai lá entender o que está acontecendo com o Banco do Brasil antes que o seu dinheiro sambe ou não na mão desses bancos. Vai lá, te vejo no próximo vídeo.